começar, então... O que nós estamos fazendo aqui? Isso. Como é que... Eu tenho uma pergunta para responder. Ele perguntou. Né? Então, a primeira coisa é agradecer o convite, agradecer a presença, isso, né? pô? Aqui com o meu amigo Joey. E uma boa resposta foi dada por um ex-convidado de vocês, que é o Thomas Juliana. Ele sempre fala, a gente só precisa dar ao brasileiro um pouco de Brasil. Justo. Por quê? Porque a história do Brasil é uma história virtuosa, é uma história bonita, repleta de heróis. Então não precisa inventar nada. É só contar o que aconteceu. Exatamente. Tá resolvido. Mas eu entendo, é só contar o que aconteceu. Mas tem que tem que saber contar. Tem que saber contar e tem que ter uma estética para contar. Tem que saber mostrar. E tem que saber mostrar. Esse é o motivo que vocês se uniram para esse projeto maravilhoso junto com a Super Prumo do Pelo Meu Sangue, Dom Pedro I em HQ? Tudo começou quando se aproximava a comemoração dos 200 anos da independência. Aí começa a pipocar matéria em jornal, revista, comentarista, Bobo News, essas porcaria que tem por aí. E um desastre. Tudo que se falava era um desastre. Nada estava aderente com a história do Brasil. Aí eu peguei tudo que tinha sido publicado de Dom Pedro I, tudo, desde o século XIX. Botei numa mesa, passei 2 anos, fiz uma timeline com 1.303 eventos na vida dele. Caralho. Timeline inteira. Aí, a partir do domínio dessa história, da timeline, a gente poderia fazer o que quisesse. Como a timeline eu ainda divido pelas ocorrências europeias e as nacionais, você ainda consegue ver relação de causa e efeito entre os dois continentes. Das coisas que acontecem aqui, reflete lá, acontece lá, reflete aqui. Então a gente tinha um domínio da história. Aí, a partir do domínio, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso fazer um livro, eu posso fazer quadrinho, eu posso fazer uma resenha, eu posso fazer roteiro de um filme, porque a história está dominada, está mapeada e está conhecida. Tentar fazer pergunta histórica para ver Aí, se tem... a segunda etapa é, ok, por que eu estou fazendo isso? Se eu for fazer só um livro, é mais um livro. Porque a nossa história não está escondida. Você vai nos livros de época, você vai nos livros mais para trás, né? Tá tudo lá. E agora os do Paulo Resulti são muito bons, os livros do Paulo Resulti, tá tudo lá. Então, Gosto mais ou menos do Paulo Resulti, vou ser sincero. tem que separar a figura do livro. Ah, tá bom. Da obra. Não, isso é muito saudável, separar a pessoa da obra. Bom, então, a partir desse momento, a gente falou, ok, se eu coloco mais um livro no mercado, é só mais um livro no mercado. Como que eu faço para atingir a base? Como que eu pego aquele público que está se formando? Como que eu pego o cara que não gosta de ler? Que é bastante comum. Isso é uma pesquisa agora dizendo que 70% dos brasileiros nunca leram um livro. 70%? Nunca leram um livro na vida. Você não lembra que o Thomas falou que 5% dos professores brasileiros leem mais de 4 livros por ano? Eu vou dar Exatamente. Professores, cara. Eu vou dar um número que esse eu não sabia. Eu descobri essa semana. 11% dos brasileiros, só 11% dos brasileiros conseguem interpretar um gráfico com mais de uma reta. Uau. 11% dos brasileiros, mais de uma reta. Então eu vou te dar mais um número lá do meu tempo da Editora Record, que é o seguinte. Existe um número de mercado literário chamado leitores recorrentes. São pessoas que estão sempre lendo um livro, um atrás do outro. O Brasil tem 3,5 milhões de leitores recorrentes no universo de 203 milhões de habitantes. O mercado americano tem 85 milhões de leitores recorrentes. Não, bizarro. É tipo 1/3 da população, pelo menos lá. E 1% no Brasil. E 1% de no le- Brasil. Esse é o problema. Ou seja, isso era um problema nosso também, de que como que eu atinjo o público que não lê? E aquela crítica da historiografia de que, assim, olha, a história no Brasil, a gente ouve isso toda hora, a história no Brasil é contada por fatos históricos e não tem um enredo pessoal, não tem o drama do Isso personagem. está no livro de história da escola, assim, Descobrindo o Brasil. Ciclo do açúcar. Isso. Ciclo do café. Ciclo não sei do quê. Não, Família não é Real por chegou. pessoas, é por eventos. É por eventos. E você não interconecta, não tem a emoção, não tem o heroísmo, não tem virtuosidade, não tem nada ali. É um negócio seco. Decore datas, faça a prova e siga em frente. Torna mais árido ainda. É muito árido. É muito árido. E assim, você consegue ver muito claramente o quão árido é quando você pega qualquer criança que sai do ensino médio, que estudou inglês anos e anos, e faça qualquer pergunta para ela em inglês. Peça para ela, não sabe. Mas ela também não vai saber a matemática, também não vai saber o português, também não vai saber história, geografia, física, química. E é pior, se você aplicar o Enem para os professores do ensino médio
Quem me disse isso foi um professor de ensino médio. Ele falou, arrisco dizer que nenhum professor passa no Enem. Por quê? Porque o cara de geografia não sabe química. O cara de química não sabe matemática, o outro não sabe física. Eles são bons na área deles. Tá tudo bom ali e tal. Mas se você aplicar aquela prova, que até o Jair falava assim, aplica o Enem em mim. E no Lula eu tiro, mas se eu não tirar uma nota maior do que ele sai da política. Ele falava mesmo. Então, aí respondendo a pergunta... Não sabe fazer conta de dividir, ele mandava, né? Nem ficar quieto. Bom, aí, aí respondendo a pergunta, o melhor modelo para você entregar para a juventude, para quem lê, para quem não gosta de ler, é quadrinho. É o maior público que eu pego. Agora, como que eu faço para que eu pegue o público adulto? Porque se eu entrego Cebolinha, eu não atraio o cara. Sim. Aquilo não tem. Aí o que você faz? Você pega um cara desse aqui, que assim, eu gosto de escrever de uma maneira poética. De uma maneira que, se eu estiver escrevendo uma cena que tenha tristeza, você vai ficar triste. Se tiver alegria, você vai sorrir, você vai rir. Eu gosto de escrever assim. E ele também desenha de uma maneira poética. Então, quando juntou os dois, foi uma bomba atômica, que a gente vai ver aí daqui a pouquinho, aí que o negócio ficou muito bonito. Egênio, cara, e é engraçado, né? Porque você contou pra gente que você pegou, reuniu aí 200 anos de história, sentou numa mesa, colocou tudo. Parece a gente fazendo um estudo científico. Sim. Reunindo uma meta-análise. Quieto. Você pega tudo que tem, junta tudo, então você vai pra base, você vai pro conhecimento, entre aspas, científico, que não é científico, né? Aí você tem que fazer para poder ter uma base bacana, e aí depois você tem que jogar emoção em cima daquilo. Exatamente. Que vem através da sua escrita e da imagem que ele coloca maravilhosamente, que é bizarro, no papel. Então é um puta de um trabalho. Mas, ó, eu quero saber qual que é o ethos, velho. Por que vocês decidiram fazer isso? Qual que é o ethos? Da onde que vem isso? Qual que é o negócio? É um baita amor por essa porra desse país. É isso mesmo. E por não esse tem outra explicação povo. não, cara. Não. E assim, quando eu falo amor pelo país, quando você para pra pensar no que você tá falando, cara, tu não ama a terra, tu não ama o pedaço de pedra, a árvore que tá ali. É o povo, cara. Isso. Tu ama o seu povo. E quando é que o brasileiro dá valor ao povo que ele tem? Quando ele vai pra fora. Quando você tá fora do Brasil, é todo mundo, cara. Chega uma hora que, porra, que saudade daquela avacalhação. Saudade do meu povo, saudade daquilo lá, saudade dos meus amigos, saudade da padaria, saudade da esquina, do futebol, de xingar, de falar e tal. A gente é muito apaixonado pelo nosso povo quando a gente reconhece o valor dele, né? Sim. Então, de novo, é o que o Thomas diz. A gente tem que pegar isso e devolver para as pessoas. Olha, essa é a sua história. A história do seu país, a história do seu povo. Esse nosso Brasil não é gigante assim por um acaso. O hino fala, gigante pela própria natureza. Que mentira, não é. Foi muito sangue, muito suor, muito trabalho, muita estratégia, muito sacrifício para que o Brasil fosse desse tamanho. E alguém tem que contar essas histórias. Isso aí é o que está ali dando combustível pra gente seguir nisso. E é o que eu ia perguntar pro Joey agora, porque vocês usam um cenário pós-apocalíptico, né? E assim, né, a ficção... Bota uns pra nós a aqui pra gente ver. ficção, né, pós-apocalíptica talvez seja o gênero mais comercializado. E não, então, assim, além o gênero literário, narrativo, consumido, então assim, fim de mundo e o que acontece depois do fim do mundo, né? Vocês integrarem essa história com esse cenário também é uma coisa que é genial, essa estética de, puta, deu tudo errado, somos uns sobreviventes e agora como é que construímos? Mas nesse caso você está falando do Destro, né? Mas o Destro não foi o que fiz. Não, no geral. Não, ele tá O que falando você, assim, ó, a a cultura sim, porque claro. esse é o gênero mais, Sim, né? sim. É o gênero mais consumido, né? Sim. E, por exemplo, desde do gênero de zumbis e tal, porque a gente vive, né, trombando com zumbis na rua. Deixa aí. E essa passa com controle? estética é muito evidente, assim, né? É muito legal, né? Explica pra gente, quem tá, ó. Que é? Que assim, ó, o pessoal que tá no Spotify... Calma. Não. Só que o pessoal que tá no Spotify, vocês não vão estar vendo as imagens que estão aqui na televisão. É de direita aqui? Acompanhem pelo YouTube se vocês conseguirem essa parte, porque tem várias imagens aqui. Tá. Quem estão na tá tela. no Spotify vai ter que olhar isso aí no Vai ter YouTube. que olhar no Você YouTube. não vai entender Não, nada. não vai entender Mas nada. pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, quem não estiver assistindo em casa. Aqui é o seguinte, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Eu não vou explicar essa imagem ainda, porque a gente tem uma imagem melhor da mesma cena para explicar. Aqui é interessante ver o processo de criação.
De uma Aqui é o história em seguinte, quadrinho, tá? eu escrevi o roteiro vai parar lá na mão do Joe, a gente faz a reunião, conversa e tal, e ele não tá na minha cabeça. Sim. Ele devolve pro roteirista o que ele entendeu. Perfeito, genial. Né? Olha, o que você me contou, o que eu li aqui, eu tô imaginando a cena assim, a tal, pá. Aí o que a gente faz? A gente faz uma segunda reunião onde a gente vai dar o cheque, falar, não, ok, tá, mas muda aqui, muda ali, acerta aqui, ou então, puta, ficou perfeito, Joe. Lance por lance essa porra. É, exatamente. Quadro a quadro. Quadro a quadro. Quadro a quadro. Que legal. Por quê? A história tem que ter uma continuidade. Não pode ter barriga. Ela tem que ter uma continuidade dentro da história real, dentro da camada do heroísmo, dentro da camada poética, dentro de todas as camadas, aquilo tem que fazer um sentido. Tem que ter uma puta sintonia de vocês. Não Sim. pode... Isso, sem chance. E quando vocês brigam, quem que graças a ganha? Deus, Nunca teve Porque se é briga. alto, ele é mais forte. Corro mais. Posso correr, meu joelho não presta. Mas, não, nós temos uma sinergia, né? De duas cabeças criativas que acaba virando uma só. Isso é legal, entendeu? Ele completa as minhas ideias, eu completo as dele. Genial. E o Cias pergunta, a gente pergunta se tem O como Cias é que paga a conta. pagar né? a conta. Você pode resolver. Se o boleto consegue. Enfim, então eu pego o roteiro dele, né, essa cena aqui, por exemplo. É uma página dupla, depois eu explico Eu o vou que é. explicar a cena. Eu vou explicar apenas tecnicamente o que é. Tá? É uma página dupla, né? São 3 quadros desse lado, um quadro principal aqui. Depois nós decidimos dividir essa página dupla, né, em 2 páginas duplas. Isso aqui virou uma página dupla e isso aqui virou uma página dupla por si só. Eu pego o roteiro, leio, mostro isso aqui pro Aldelino e pro Cias. Pessoal, o que é que vocês acham disso aqui? Porra, perfeito, executa. Aí eu vou e faço o lápis final dessa cena aqui. Agora essa cena aqui ele vai explicar o que é, para vocês terem uma ideia. Só uma coisinha, só pra complementar. Isso em todos os trabalhos que você fazia, mesmo na Marvel, também funcionava dessa mesma forma. Da mesma forma, É só que assim nem que se todo- faz. nem- é assim que se faz. É assim que se faz. Só que eu nem sempre mostrava coisa para maravilhosa. o editor. Né? Não, o RAF ele existe para mim, para eu ter como Sim. base. Tá certo, entendi. Eu faço o RAF, eu vou fazer assim, eu faço e mostro para o editor a página pronta. Perfeito, perfeito.